Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Aleluia, aleluia. A Ele a honra. Amém. Oh, aleluia. Oh, Deus, como é difícil, Senhor, declarar que o Senhor deu, que o Senhor tomou, e que mesmo assim louvado seja o meu Senhor. Aleluia. Coloquei esse louvor, queridos, que hoje nós vamos falar sobre sofrimento, tribulação, aflição. Amém? Então, eu gostaria que você prestasse atenção nesse tema, sofrimento, aflição, tribulação, tempos difíceis, tempos de deserto. Esse louvor, Jó tinha todos os motivos para deixar de acreditar que ele tinha um Deus. Mas ele continua declarando: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o meu Senhor. E a gente vai passear um pouco por essa palavra que nós, seres humanos, procuramos com toda a nossa força evitar: sofrimento. E eu vou ler, para você a definição de sofrimento segundo o dicionário. O dicionário diz que sofrimento, mesmo que não desejado, não esperado, pode trazer grandes ensinamentos, despertando nas pessoas perseverança, resiliência, capacidade para superar conflitos, habilidade para se adaptar às circunstâncias adversas da vida. Essa é uma definição de sofrimento do dicionário. Agora, eu vou ler a definição do sofrimento, o que ele pode causar em nós, o que ele pode fazer em nós, segundo a Bíblia. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo está falando para aquele povo: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Meu Deus! Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz em você perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros na fé, corretos, não falhando em nada. Só tem uma coisa aqui, que bateu com o dicionário: a palavra perseverança. O resto, a gente sabe que o sofrimento nos traz amadurecimento, nos fortalece e nos molda. Mas o sofrimento, muitas vezes, não nos torna uma pessoa melhor, sabia? Não nos torna uma pessoa melhor automaticamente. Eu vou repetir uma frase que nós ouvimos muito na época da pandemia,
com todo aquele sofrimento, com toda aquela tristeza, com todas aquelas mortes, meu Deus, com todo aquele choro, nossa. Algumas pessoas falaram, não, quando terminar tudo isso, as pessoas vão estar melhor, né? Vão ser pessoas, vão ser pessoas melhores. Essa era o discurso nosso, né? Vai servir para deixar as pessoas mais humildes, né? As pessoas mais tementes a Deus, as pessoas mais bondosas. Infelizmente, não foi isso que nós vimos. A grande maioria não. Mas a maneira de como você reage ao sofrimento que determina se você vai se tornar uma pessoa melhor ou mais amarga. Viver experiências como perdas de parentes próximos, como pai, mãe, filhos, avós, netos, ou até amigos, pode causar feridas profundas, a ponto que muitas pessoas, sabem, apesar de buscar ajudas profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ajudas espirituais, né? Buscar a Deus, estar mais junto, né? Com os irmãos da igreja. Mesmo assim, elas carregam essas feridas abertas a ponto de não conseguirem se levantar mais. O interessante é que todos nós, queridos, em algum momento em nossas vidas, vamos ter que enfrentar um luto, às vezes uma separação, às vezes uma traição, às vezes uma doença. Mas qual é o segredo de que umas pessoas conseguem passar por tudo isso e seguir a vida e outras não? Qual o segredo? Qual o remédio? Qual é a solução? Viver a experiência de ser traído por parte da pessoa que você ama, que você admira, ou às vezes passar por um deserto extenso, um desemprego, por um tratamento dolorido e longo, sem ter a certeza que vai ser curado. Às vezes ser vítima de um assalto violento, de um abuso sexual, às vezes até por pessoas que deveriam te proteger, podem e têm um poder devastador, capaz de criar feridas tão profundas, a tal ponto que a pessoa deseja a própria morte. É o que estamos vivendo, o aumento das depressões, da síndrome do pânico, dos suicídios. Nós não estamos imunes de passarmos por isso. Não existe uma vacina para nos proteger. O fato de sermos cristãos, de andarmos com Deus, de estarmos na igreja, não nos deixa fora do mundo, queridos. Homens e mulheres que caminham com Deus passaram por esses momentos.
até os que caminhavam com Deus. O personagem do louvor que nós ouvimos no começo, ele chegou até a desejar que nunca ele tivesse nascido. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. O apóstolo Paulo, um homem experiente, acostumado a passar por dificuldades, tribulação, um homem que lá na frente diz que ele aprendeu a passar por tudo isso, certa vez, lá em 2 Coríntios, no versículo 12, ele está dizendo que sobreveio sobre ele uma tribulação tamanha, a qual ele não podia suportar, de tal modo que até da vida nos desesperançamos. Em outras palavras, ele quis dizer, desejou a morte, desejou morrer. Eu conheço pessoas que por causa da perda de um filho, ou por causa de uma separação, cortaram o vínculo com Deus, a tal ponto de dizer, eu não perdoo Deus. Ouvi isso de algumas pessoas. E se tornar uma pessoa amarga e seca. E destruiu tudo e todos que andavam com ela. A amargura, ela perverte tudo que toca, começando pela própria amargurada ou amargurado. Hebreus 12:15 vai falar assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura contamina, sabe? A amargura, ela espalha, ela toma conta. Deus proveu a sua graça para consolar em tempos de dor. É Deus que nos consola. Recusar a graça. Muitas pessoas recusam a graça, recusam a ajuda. Elas querem ficar nesse sentimento que o sofrimento causou. Ela cria esse ambiente e deixa a amargura crescer. E a amargura pode ter efeitos de longo alcance, longa duração e de autodestruição. O sofrimento vai estar na maior parte da nossa existência. Não tem jeito. Mas o próprio Deus nos fez uma promessa tão linda. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz, filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele experimentou todos esses sentimentos e nos ensinou como a passar por eles. Ele era homem, apesar de ser Deus. Ele foi traído 2 vezes por Pedro, que jurou que até morreria por ele, lembra? E por Judas, que o traiu.
e ainda o beijou. Ele sabe a dor que você está sentindo agora por essa traição. Ele foi traído também. E para Pedro, ele deu a segunda chance. Judas recusou e se matou. Jesus foi açoitado, humilhado, injustiçado, passou por privações, foi perseguido e, por fim, crucificado na cruz. Quando não lhe restava mais força na cruz, ele bradou em alta voz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, que nesta manhã, eu não sei o que o sofrimento causou em você. Eu não sei que ferida precisa ser fechada. Eu não sei que trauma precisa ser curado. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Eu não sei que lembranças precisam ser apagadas. Mas que hoje, nesta manhã, você possa declarar, como Tiago declarou aqui, que vocês se sintam felizes por ter passado por todas essas aflições, por todas essas experiências, por todo esse sofrimento, por todo esse deserto. Porque quando a fé de vocês vencerem essas provações, ela vai produzir perseverança. Que hoje toda amargura se transforme em perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de trazer a vocês um amadurecimento, um crescimento espiritual. E que toda amargura seja transformada em um coração grato por tudo que já passou, porque passou, querido. Então, que em nome de Jesus, você possa declarar hoje: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor e vai continuar me ajudando, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E estará comigo e com você todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente, nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?